Olá pessoal, meu nome é Bruno, vamos para a aula de matemática básica do curso de florestas. Nós vamos estudar hoje então o segundo módulo, a terceira semana. Nós vamos estudar hoje retas, ângulos, triângulos, quadriláteros e polígonos. Vamos iniciar a nossa aula então entendendo o que é uma reta. Reta, essa reta aqui no caso une um segmento AB. Então nós temos aqui um segmento AB, são dois pontos. A reta é formada por infinitos pontos. Nós escolhemos chamar aqui de A, esse ponto de A e esse ponto de B. Então esse AB com esse tracinho em cima quer dizer que é um segmento AB, tá? Uma semi-reta AB. Por quê? Porque eu tenho uma reta aqui que vai para o infinito e eu tenho aqui a semi-reta AB. A semi-reta BA, tá vendo? O sentido, essa reta vai para o infinito, tem uma semi-reta BA. E aqui eu tenho um segmento de reta AB. Você pode observar que tanto a semi-reta BA como o segmento AB, eles são congruentes, pois têm a mesma medida. Essa é a definição de congruência. Ponto médio do segmento. Nós temos aqui um segmento AB, temos um ponto que separa o AB em duas partes iguais. Então, é o ponto médio do segmento AB. Então, AP e BP, eles são congruentes. Tem a mesma medida. Mediatriz de um segmento. Quando eu pego esse ponto médio e traço uma reta perpendicular ao segmento AB, eu chamo essa reta perpendicular de mediatriz. E divide esse ponto médio aqui e forma um ângulo de 90 graus. Ângulos. Então, eu tenho aqui duas retas saindo da mesma origem, a reta OA e OB. Eu aqui no meio tenho um ângulo chamado ângulo alfa. Então, olha só, eu tenho o OA, que é um lado, o outro OB, o outro lado. O O é o vértice. Então, eu tenho esse ângulo que é formado pela abertura de OA, OB. Ou eu chamo de ângulo AOB, ou eu chamo de ângulo alfa. A gente utiliza as letras gregas para dar nome a ângulos, tá bom? Então, ângulos congruentes. Eles são congruentes quando eles têm o mesmo valor, ou a mesma medida. Bissetriz de um ângulo. A bissetriz, ela é formada, essa reta aqui, que sai do vértice, e divide o ângulo em duas partes iguais. Então, ângulo alfa a ângulo alfa. Os ângulos eles podem ser usados com as seguintes unidades: grau ou radiano. A medida de uma volta completa em uma circunferência é 360 graus. Um grau é igual a 60 minutos, um minuto é igual a 60 segundos. Então, grau, minuto, segundo. E o radiano, a gente usa aquela medida, por exemplo, uma volta completa, 2π. Então, 2π radianos. Meia volta, 1π, que é igual a 180 graus. Então, duas voltas, uma volta completa 360 graus, 2π radianos. Meia volta, 180 graus, 1π radiano. Classificação dos ângulos. O alfa igual a zero é um ângulo nulo. O alfa menor que 90 e maior que zero é agudo, chamado de agudo. Ângulo igual a 90 é ângulo reto. Isso é muito importante, a gente usa muito. Ângulo menor que 180, ângulo maior que 90 é obtuso e ângulo igual a 180 é chamado ângulo raso. Então, as definições de ângulos. Nós vamos ver aqui ângulos complementares e ângulos suplementares. Nós temos aqui duas retas, uma reta R e uma reta S, cortada por uma reta transversal chamada de T. Então nós temos aqui o ângulo A
formado por essa reta, com a reta R. O ângulo D também, o ângulo BC, ABCD. Esse ângulo A mais o ângulo D, eles formam um ângulo raso que é de 180 graus. Uma volta completa 360. Então o B e o D de dado e o C de casa aqui, ó, formam um ângulo de 180, tá vendo? O B e o C também 180, se somar os dois. O O mais o H, 180. O G mais o F, 180 graus. O F mais o O, 180 graus, entendeu? Nós temos aqui o B e o D. O B e o D, eles são congruentes, que eles são opostos pelo vértice. O A e o C também são opostos pelo vértice, então eles também são congruentes. O H e o D de dado aqui, ó, o H e o D, eles são iguais também, ó, porque essas retas são paralelas cortadas pela mesma transversal. Então eles são chamados alternos internos. E aqui, ó, o G e o A também são iguais, o G e o A, porque eles são alternos externos. Então também são iguais. Alterno interno também, ó, B e F, eles são também iguais, congruentes. Então vamos para um exemplo. Eu tenho uma reta R e uma reta S, tá? E tenho essas retas transversais aqui, ó, em preto. E ele me deu um ângulo de 39 graus, o ângulo X e o ângulo de 53 graus. O que eu faço? Para eu descobrir esse ângulo X, eu cortei aqui uma reta T, paralela a R, paralela a S. Eu descobri que esse ângulo aqui, esse ângulo todo é 53. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é o quê? Alterno com esse aqui. Então, esse é igual a esse, tá? 39. Como o todo aqui era 53, eu tenho 53 menos 39, 14 graus. Esse aqui é alterno desse. Então, eu tenho 14, 14, oposto pelo vértice, 14 graus também. Triângulos. Nós temos aqui o vértice, o lado do triângulo, o ângulo interno e o ângulo externo. O ângulo O externo aqui mais o ângulo I, eles são igual a 180 graus. Certo? O ângulo externo de qualquer polígono convexo é o ângulo formado entre um lado e o prolongamento do outro lado. Tá vendo? Eu prolonguei o lado aqui. Então esse ângulo é o ângulo externo. A classificação dos triângulos. Eu tenho quanto aos lados e quanto aos ângulos. Classifico quanto aos lados triângulo equilátero, triângulo isósceles e escaleno. O equilátero, todos os lados iguais, isósceles, dois lados iguais, e escaleno, todos os lados diferentes. Quanto aos ângulos, triângulo retângulo é um ângulo reto, ou seja, 90 graus, triângulo obtusângulo e acutângulo. Daqui a pouco nós vamos ver sobre isso. Então, as propriedades dos triângulos. A soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Isso é bastante importante, tem que se guardar. Em todo triângulo, a medida do ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Então, esse ângulo externo é a soma desses dois ângulos aqui. Esses três ângulos externos aqui somados são 360 graus. E no triângulo isósceles, que eu tenho dois lados iguais, eu tenho esses ângulos internos também que são iguais. Os ângulos da base aqui são iguais. Então, um exemplo. Esse ângulo, nesse triângulo aqui eu tenho 126 graus, 21 graus e x. Quero achar o valor de x. Para eu saber o valor de x, eu vou somar os três, é igual a 180, então eu acho o ângulo x, que vale 33. Os quadriláteros. O trapézio. O trapézio é um quadrilátero que tem dois lados paralelos. Ó. Então esse aqui paralelo, 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 paralelo.
Tem a base maior, a base menor. Detalhe, aqui a altura do trapézio é a distância entre as paralelas, tá vendo? Então é a altura. O trapézio retângulo eu tenho ângulos retos aqui, um ângulo diferente do outro. Aqui no isósceles eu tenho dois lados iguais, então esses ângulos são iguais. Ó. Esse beta e beta, alfa e alfa, são iguais. Os da base e dessa base aqui. No trapézio escaleno, os ângulos são diferentes. Então, nos quadriláteros, nós temos aqui paralelogramo, retângulo, losango, quadrado. Olha só a diferença entre eles. O quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Então, esse é paralelo a esse e este é paralelo a este. Então, AB paralelo a BC e AD paralelo a CB. BC. Retângulo. Todos têm ângulos retos. E tem dois lados são iguais, os outros dois lados são diferentes do primeiro lado, desses dois lados. Senão, se forem iguais, ó, quadrado, todos os lados iguais. A diagonal entre eles forma um ângulo de 90 graus. 45 mais 45 mais 90, 180, tá vendo? Losango é um quadrilátero que tem os lados congruentes. Ó. Esse lado BC, lado AB, lado AD, lado CD. Eles são congruentes e os ângulos aqui são iguais, esses ângulos aqui são iguais. Então nós chegamos ao final da nossa aula e faça os exercícios que são bastante propriedades. Você fazendo os exercícios da apostila, você vai ter sucesso. Muito obrigado. Ficamos até aqui.